Olá, boa noite, tudo bem? Como você está? Eu espero que você esteja bem, guardado e seguro por Deus. Vamos aproveitar este tempo em casa para nos dedicarmos a estudar um pouco mais da Palavra de Deus. Há 15 dias atrás, nós soltamos a primeira parte em vídeo do trecho do livro de Juízes, no capítulo 2, do verso 6 até o verso 23. Naquela oportunidade, nós fizemos uma leitura mais atenta em todo esse trecho que ainda faz parte do prelúdio do livro de Juízes, né? É a introdução ainda à história dos juízes, que vai começar somente no capítulo 3, versículo 7. Hoje nós vamos à segunda parte, olhando ainda para esse trecho, embora hoje nós vamos nos concentrar no final do capítulo 2, né, especialmente ali a partir do verso 17, indo até o final do capítulo 2, do versículo 23, e vamos entrar também no capítulo 3, até o versículo 6, né? E assim, o nosso objetivo é encerrar neste estudo a parte do prelúdio, da introdução do livro dos Juízes. Nós já aproveitamos bastante, desde o período em que estávamos enviando esse estudo por áudio. Então, se você chegou até aqui e quiser relembrar, vale a pena dar uma olhada lá no grupo, voltar os áudios, ou então também assistir o primeiro vídeo que nós fizemos dessa parte. Eu arrisco a dizer que você terá muita dificuldade de compreender o conteúdo de hoje sem pelo menos não ter assistido o primeiro vídeo, né? Então, se você não assistiu o vídeo 1, é só voltar aí, ou se você desejar, você pode me mandar uma mensagem e eu envio novamente o link para você. Se por um acaso você não ouviu os áudios, quiser ouvir, me manda uma mensagem, eu também dou um jeito de enviar para você. Mas o livro de Juízes como qualquer livro da Bíblia, é um livro riquíssimo, né? Traz consigo muitas experiências do povo de Deus e muitas lições preciosas para nós. E o nosso objetivo aqui é tentar desfrutar o máximo do que o texto pode nos oferecer. Por isso mesmo, nós ainda estamos no prelúdio, né? Hoje basicamente a quarta aula sobre o livro dos Juízes, né? E em 4 aulas nós estamos tratando apenas dos aspectos ainda introdutórios do livro de Juízes. Como eu disse, na semana passada, ou melhor, 15 dias atrás, nós fizemos uma leitura mais atenta, né, do capítulo 2, a partir do versículo 6, fomos praticamente olhando por blocos de versículos e entendendo o enredo da história. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós, naturalmente, vamos ler o texto bíblico daqui a pouco, mas hoje nós vamos ressaltar os aspectos teológicos do texto, né? Alguns que estão ali visíveis, outros que estão um pouquinho mais encobertos, mas o nosso objetivo aqui é destrinchar o máximo que a gente puder de aspectos teológicos presentes aí nessa parte. Então, desde já, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Se você também tiver um caderno de anotações ou um bloco, pegar aí caderno, caneta, para você poder ir acompanhando e anotando aí alguns destaques, e se de repente aparecer alguma dúvida, você também ter a oportunidade de anotar e a gente conversar sobre isso posteriormente, tá bom? O tema de hoje, esses aspectos teológicos que nós vamos tratar,
são aspectos profundos, especialmente o primeiro, né? Contudo, eu já quero aproveitar e dizer que é um tema forte, né? E nós vamos tratar hoje, você deve lembrar do que o texto diz, nós vamos hoje enfrentar e aprofundar o conceito de prostituição, né? Então, cuidado com as crianças aí, por conta das perguntas que elas podem fazer, mas nós vamos aprofundar esse tema aí da prostituição. O que é prostituição do texto, a que ela se refere. Então, fiquem ligados, porque vai ser realmente uma viagem muito interessante, tá bom? E, ao final, como sempre fazemos, vamos aproveitar aí para fazer algumas reflexões e aplicações para as nossas vidas, né? Como já falamos aqui outras vezes, o nosso objetivo aqui não é simplesmente fazer uma leitura aprofundada do texto, como que apenas um estudo sistemático teológico, mas ele precisa ser aplicável à nossa vida, certo? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, para a gente seguir a perspectiva do texto, nós vamos fazer a leitura hoje do capítulo 2 de Juízes, do versículo 16, vamos partir do versículo 16, ou seja, o trecho final aí do capítulo 2, e vamos até o capítulo 3, versículo 6, né? Então, basicamente, esse será o trecho que vai englobar a nossa fala hoje, tá bom? Então, Juízes, capítulo 2, a partir do versículo 16 até o capítulo 3, versículo 6, diz-nos assim a palavra do Senhor. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Também eu não expulsarei mais de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para, por elas, pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar a Israel, isto é, provar quantos em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam as montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramat. Estes ficaram para, por eles, o Senhor pôr Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus e amorreus, e ferezeus, e heveus e jebuseus,
tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas próprias aos filhos deles e rendiam culto a seus deuses. É o que nos diz a palavra de Deus. Bom, como nós conversamos, hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos teológicos presentes aqui no texto que lemos e considerando também toda a história que já viemos acompanhando desde o capítulo 1 do livro de Juízes. Os aspectos que nós vamos dedicar atenção hoje são 4. O primeiro nós vamos aprofundar o conceito de prostituição narrado no verso 17. Isso vai ser o que mais vai tomar o nosso tempo hoje, mais vai concentrar a nossa atenção, porque é necessário compreender isto até para compreender também os outros aspectos teológicos do texto e toda a história de Israel, né? No sentido do que está sendo abordado aqui em Juízes. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é aprofundar o conceito de prostituição, conforme narrado lá no verso 17. Segunda tarefa nossa hoje é perceber a diferença entre a ação de Deus e a ação dos ídolos cananeus. Né? Nós vamos olhar e concentrar nossa atenção também no texto a respeito disso e perceber como que agiu o nosso Deus e como que agiu ou como agiram os deuses cananeus. Terceiro aspecto que nós vamos olhar hoje é o fato de vermos aqui no texto uma religiosidade que existe junto com a idolatria. Então isso também é um aspecto importante a ser ressaltado e vale aí a nossa atenção. A religiosidade que coexiste com a idolatria. E por último, nós vamos olhar para o aspecto do julgamento que Deus fez ao povo de Israel e vamos ver qual é o objetivo, ou quais são os objetivos do julgamento de Deus ao povo de Israel, a esta nova geração de Israel, por conta da maneira como eles vinham conduzindo a sua própria vida. Então, esses são os quatro aspectos que nós vamos abordar hoje no nosso estudo bíblico. Vamos então ao primeiro ponto, né? Então vamos aprofundar aí o conceito de prostituição narrado no verso 17. Para compreendermos, vamos ler o verso 16 juntamente com o verso 17 para relembrarmos aí o que o texto está dizendo. Então, Juízes 2, 16 e 17 diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. Então, a primeira coisa que a gente tem para perceber aí nesse texto é que o termo se prostituíram revela a ação daquela nova geração em contraposição à ação da geração anterior, né? Então, a geração anterior foi marcada como uma geração que era fiel a Deus, obediente a Deus e que, portanto, seguia a vontade de Deus. O texto que nós lemos marca aí esse versículo, versículo 17, fala que eles não obedeceram aos juízes, antes se prostituíram. Então, é uma contraposição desta geração em relação à geração anterior e é uma contraposição também em relação aos juízes, né? Ou seja, já que eles não obedeceram aos juízes, não atenderam à voz dos juízes, então eles naturalmente se prostituíram, né?
Então, aqui a dinâmica é essa. Deus envia o juiz para libertar o povo da opressão e, posteriormente, né, liderar esse povo nos mais diversos aspectos, inclusive no aspecto da fé. Contudo, o povo, essa nova geração do povo de Deus, resolve não dar atenção aos juízes, resolve não obedecer ao que os juízes estavam orientando e, portanto, preferiam seguir os deuses dos cananeus. Vale lembrar aqui que os juízes, eles não são apenas levantados ou enviados por Deus para libertar o povo e cumprir uma determinada tarefa, né? De certa forma, os juízes, eles são uma representatividade, eles representam o próprio Deus, né? Na medida em que o juiz liberta o povo, ele está representando um Deus libertador. Na medida em que o juiz lidera o povo, ele está representando um Deus que é Senhor, que conduz a história do seu povo, né? Então, não obedecer ao juiz, essa situação não fica apenas no âmbito da pessoalidade, mas entra também no campo da fé. Não obedecer ao que o juiz está falando, orientando, é efetivamente não obedecer ao próprio Deus, já que foi ele mesmo quem levantou o juiz, é ele mesmo quem dá sabedoria ao juiz para conduzir o povo. Então, estar contra o juiz é estar contra o próprio Deus, né? Então você imagina, o juiz vai lá, liberta o povo de toda aquela opressão que eles estão sofrendo, eles provam dessa libertação, mas o tempo passa e eles então deliberadamente resolvem não mais ouvir e obedecer a esse juiz. Então, a contraposição da obediência, né, é tido pelo texto como esta prostituição, que conduz, essa desobediência ao juiz, conduz o povo à adoração aos outros deuses, aos deuses cananeus. Bom, é importante lembrar também que na Bíblia a obediência não é uma questão de obediência cega, não é simplesmente ouvir o que o juiz tem a dizer e simplesmente obedecer, né? Não é simplesmente como aquela brincadeira, tudo que o mestre mandar faremos todos, sem ter entendimento disso, né? Na Bíblia, obediência tem uma relação direta com fé e confiança. Para obedecer a Deus, naturalmente, é preciso ter como fundamento a fé e a confiança neste Deus que está dando uma ordem ou está indicando um caminho. Nós podemos lembrar de inúmeras histórias que retratam esta obediência ligada à fé e à confiança, ou a obediência como o resultado da fé e da confiança em Deus, mas o caso clássico não poderia ser outro, é a história de Abraão, né? E lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. E o verso 4 do capítulo 12 de Gênesis, apenas a parte A, diz: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Então, esse texto é o texto que retrata, né? Deus chamou Abraão, deu uma ordem que não era simples, ou seja, sai da tua terra, da tua parentela, larga tudo, né? E vai para um lugar que eu te mostrarei. Não definiu onde era esse lugar, não especificou, só diz, vai, que enquanto você caminha, em dado momento, eu vou te mostrar qual é esta nova terra. Então, o fruto
da fé que Abraão tinha em Deus, a confiança que Abraão tinha em Deus, fez então com que ele ouvisse esta ordem de Deus e obedecesse, né? Então aqui a obediência não é obediência cega, mas é uma resposta de quem realmente crê e confia em Deus. O povo de Israel não obedeceu a Deus. E esta não obediência significa uma falha na sua fé e na sua confiança em Deus. Por não obedecer a Deus, esse povo então se prostituiu, né? E o termo é forte e é proposital, né? E não é a única vez que Israel é acusado de se prostituir. No que se refere ao significado objetivo de prostituição, não carece de explicações, mas vamos ao significado simbólico desse termo aplicado ao texto que nós estamos lendo, né? Primeira coisa que cabe lembrar, e naturalmente o escritor de Juízes está considerando isso, a prostituição não é apenas um ato, mas é um estilo de vida, né? Então, às vezes, quando fala sobre prostituição, pensa-se no ato em si. Mas a prostituição, mais do que um ato em si, é um estilo de vida, tem os seus valores, tem os seus conceitos, tem as suas crenças, né? Então, prostituição é um estilo de vida. E esse estilo de vida é marcado pelo descontrole de pessoas desesperadas que entregam o seu próprio corpo para satisfazer a necessidade de um outro, né? Mas, de qualquer forma, este que entrega o seu corpo para a necessidade de um outro não recebe de volta prazer, não recebe de volta alegria, não recebe de volta amor, né? Então, no final das contas, a prostituição, por causa da ilusão causada neste modo de vida, expõe aquele que a pratica a um ambiente de vulnerabilidade e escravidão, né? Ele fica escravo desse estilo de vida, porque a prostituição nunca satisfaz, ela quer sempre mais, nunca é suficiente, certo? Então, lembrando aqui esses primeiros aspectos, né? Prostituição é estilo de vida, é uma entrega para satisfazer a necessidade de um outro, sem que este que se prostitui receba, tenha um retorno daquilo que é necessário. E, por fim, esse sistema acaba deixando aquele que o pratica, aquele que se prostitui, acaba deixando ele em situação de vulnerabilidade e escravidão. Quer sempre mais, nunca é suficiente, né? Então, quando o texto está falando que Israel se prostituiu, significa que Israel aderiu não apenas a esta prática, mas a este estilo de vida. Esse estilo de vida que se entrega a alguém, no caso, os deuses dos cananeus, né, conforme o texto que nós lemos. Então Israel se entrega aos deuses dos cananeus e que estes deuses mesmos, eles não demonstram nenhum tipo de preocupação verdadeira com eles. Nós vamos tratar disso um pouco mais à frente, né? Eles se dão a esses deuses, mas eles não recebem o que precisam de volta. E com isso, conforme você deve ter percebido na leitura, Israel fica vulnerável e escravizado. Eles se tornam reincidentes, né? E a palavra reincidente aí é essa marca de alguém que está escravizado, não consegue largar aquele estilo de vida. Porém, o problema de Israel é ainda mais profundo.
Por quê? Porque essa prostituição de Israel, ela acontece apesar de anteriormente existir um pacto de exclusividade com Deus, né? Israel, esta nova geração, é uma geração que dá continuidade a um pacto que aconteceu muito tempo atrás e que é firmado especialmente naquilo que nós chamamos de os 10 mandamentos. Em Êxodo 20, no capítulo 1 até o verso 5, nós lemos o seguinte, é o texto dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, você deve ter percebido aqui no início dos 10 mandamentos, esse pacto de exclusividade entre Deus e o seu povo. Olha, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Certo? Na Bíblia, esse pacto de exclusividade entre Deus e o seu povo é chamado de aliança e é por isso também que muitas vezes essa aliança, esse pacto de exclusividade entre Deus e o povo é simbolizado também por um casamento, né? Deus se apresenta como o noivo ou marido e o seu povo e a igreja é sempre a noiva, né? Ou a esposa deste marido, deste noivo que é fiel, zeloso, cuidador, né? Você tiver curiosidade depois, você pode ler o livro do profeta Ezequiel, especialmente o capítulo 16, é um texto de tirar o fôlego, né? Um texto onde Deus aparece como um noivo que cuida da sua noiva, que procura adorná-la, que dá o melhor para ela, que promove a beleza dela em todo lugar, mas ela ainda assim prefere abrir mão deste noivo, abrir mão deste casamento e seguir uma vida de prostituição com outros deuses. Então, como falamos lá no início, não é apenas aqui nesse texto, mas em vários outros textos, esta situação de prostituição de Israel, ou que a gente poderia chamar de prostituição espiritual, ela acontece em vários outros textos, né? Ezequiel 16 é um exemplo disso. Mas, ainda assim, Deus se apresenta como o noivo, né? Como aquele que está disposto a estabelecer esta relação e cumprir com a sua parte desta aliança. Você deve lembrar, por exemplo, já no Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 5, um texto conhecidíssimo que vai falar sobre a relação do marido com a esposa, e quando o texto fala para os maridos, ele insiste em que os maridos precisam ser iguais a Cristo, né? Que o amor que eles precisam ter pela esposa deve ser como o amor que Cristo tem pela igreja. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, esta relação de Deus com o seu povo, esse pacto de exclusividade, é simbolizado no contexto do casamento, né? E vale lembrar também, ainda em Apocalipse capítulo 19, nós temos o conhecido texto das bodas do Cordeiro, onde mais uma vez Deus se apresenta como sendo este noivo, né? O Jesus, melhor dizendo, se apresenta como sendo este noivo da igreja. Então, eu não sei se você já conseguiu
pescar a relação, mas a questão é a seguinte: nós estávamos falando então de que Israel se prostituiu, está sendo acusado de se prostituir porque preferiu abrir mão do que diziam os juízes, preferiu abrir mão de obedecer aos juízes para seguirem os outros deuses, os deuses do cananeus. E isto é considerado no texto como esta prostituição espiritual. Mas Israel tem uma relação pré-existente, tem um pacto de exclusividade com Deus, tem um casamento, tem uma aliança com Deus. Portanto, quando nós olhamos para todo esse contexto e lembramos, né, que o casamento, da perspectiva de Deus, é esta relação de exclusividade, mas não apenas relação de exclusividade, mas ao mesmo tempo em que esta relação requer exclusividade, é também uma relação que requer amor profundo, amor íntimo, abnegado. E Israel é, neste contexto, então, chamado de prostituta, né? Ou de se prostituir espiritualmente. Ou seja, Israel não é só uma prostituta, segundo o texto, mas Israel é uma prostituta casada. Tinha uma relação pré-existente com Deus. Já havia um casamento. E dentro do contexto do casamento, Israel resolve se prostituir, adorando aos deuses dos cananeus. Né? Você deve lembrar também um caso muito emblemático do Antigo Testamento, ainda sobre essa questão da prostituição de Israel, né? Esse símbolo máximo da infidelidade de Israel para com Deus, está relatado lá na história do profeta Oséias, né? Onde recorrentemente, né, mais uma vez, Israel está envolvido nesta situação de infidelidade, né? Deus manda Oséias, o seu profeta, se casar com Gômer, uma prostituta, né? De modo que esse casamento vai refletir, vai retratar o que Israel está fazendo com Deus, mas também vai retratar o que Deus vai fazer com Israel, né? Então a promessa de Deus, no final das contas, é que ele irá resgatar esse povo que está se prostituindo, né? Porque ele ama esse povo. Então ele não vai deixar esse povo abandonado na sua prostituição, né? Assim como Gômer é resgatada, apesar de insistentemente voltar para a vida de prostituição, na relação de Oséias com ela, Deus mostra o que vai fazer com o seu povo. Deus vai resgatar, Deus vai comprar a vida de Israel, né? No caso, a vida de Gômer. Ela não será de outro homem. Oséias, capítulo 3, versículos 1 a 3, diz assim: Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para os outros deuses e amem bolos de passas, comprei-a, pois para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse: Tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Que diz a palavra de Deus, Oséias, capítulo 3, dos versos 1 a 3, perdão. Duas curiosidades desse texto. Primeiro, os bolos de passas, né, referidos no versículo 1, eram oferendas aos deuses pagãos. Segunda curiosidade, o verso 2 fala que Deus vai comprar Israel de volta, né? E aí diz o preço, e o preço é 15 peças de prata
e 1,5 homem de cevada. Esse era o preço praticado na época para a compra de um escravo. E mais uma vez, há uma relação aqui entre prostituição e escravidão. Então, Israel é uma prostituta casada. Tem um pacto de exclusividade com Deus, mas deliberadamente se entrega aos outros deuses. E isso, naturalmente, vai fazer com que a ira de Deus se acenda, como diz o texto que lemos, né? A ira de Deus se acendeu. Está lá no capítulo 2 de Juízes, versículo 20. E aqui tem um aspecto interessante também para nós percebermos, porque a ira de Deus não faz desaparecer e nem diminuir os seus outros atributos. Às vezes nós temos a mania de olhar para Deus como se ele reagisse ou agisse da mesma maneira como nós agimos, né? E a gente vive essa intermitência de sentimentos, né? Ora eles estão mais aflorados, ora eles estão diminutos, às vezes eles se esfriam e simplesmente desaparecem. Não é assim com Deus, né? Então, o mesmo Deus que se ira é também o Deus que ama. E ele não vive estes altos e baixos que nós vivemos, né? Então, basta uma leitura simples desse texto que nós lemos hoje para perceber o quanto Deus está irado com esta nova geração de Israel, com essa continuidade do povo de Deus, porque eles deliberadamente, mesmo sendo resgatados, abriam mão de ouvir e obedecer ao juiz que Deus havia levantado para libertá-los e liderá-los, e se tornavam reincidentes, cada vez pior, né? Cada vez piores. Então, Deus está irado por conta dessa postura de Israel. Mas, ao mesmo tempo, como nós vimos no texto, Deus vai agir para resgatá-lo, né? E é por isso que Deus não levantou apenas um juiz, mas levantou vários juízes, sempre nestes momentos em que o povo está angustiado, oprimido e tudo mais. Então, o mesmo Deus que está irado pela maneira como o povo vem se conduzindo, é o Deus também que levanta o juiz para libertar o seu povo. Então, que ira é essa de Deus? Essa é a ira de um Deus que ama incondicionalmente. É a ira de um Deus que, ao mesmo tempo, está absolutamente, que se sente traído por conta da ação do seu povo, já que ele tem um pacto, tem uma aliança, né, de exclusividade com o seu povo, e ele é traído. É o Deus que está irado por esta traição, mas ao mesmo tempo é o Deus que ama incondicionalmente o seu povo, ao ponto de ser capaz de perdoar esta traição. E por isso ele prefere sempre resgatar o seu povo e dar uma nova chance para ele, mesmo que ele seja rebelde, né? Então, aqui nós olhando para essa questão da prostituição de Israel, nós vemos, então, no final das contas, qual é a proposta de Deus para o nosso relacionamento com Ele, né? E a proposta de Deus para o nosso relacionamento com Ele é um relacionamento baseado na fé e na confiança, porque com fé e confiança nós conseguimos então desenvolver este amor intenso por Ele, este amor abnegado, este amor que é próximo, é pessoal, e é isso que evita a idolatria, que vai ser chamada pelo texto que lemos de prostituição religiosa. Então, entender este conceito de prostituição aqui em Juízes é fundamental para nós compreendermos o desenvolvimento de toda a história que será narrada nesse texto, né, neste livro da Bíblia.